Fala aí, pessoal. Bem-vindos ao canal Engie Cubo. Trazendo mais uma questãozinha aqui da Lei 14.133 de 2021 e banca FGV, né? Para quem está estudando aí para IBSE. E nós estamos trazendo uma questão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ou seja, questãozinha de alto nível. E aquelas questões bem típicas da FGV, onde ou você sabe ou você chuta, porque questão direta, trazendo definição e trazendo opções aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui para resolver essa questão é fazer um aparato geral aqui do artigo que fala desses regimes de contratação, e daí a gente resolve a questão na sequência. Então, primeiro vamos começar lendo o enunciado. Então, ele fala, de acordo com a lei, o regime. Então, aqui, ó, estamos falando de regime de contratação de obras de engenharia em que o contratado é responsável, primeiro, por elaborar e desenvolver. Então, o que o contratado vai fazer? Desenvolver o projeto básico, executivo. Ele ainda vai executar as obras e serviços de engenharia. E, além disso, realizar demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Vamos explicar primeiro enunciado aqui, ó, o que está acontecendo? A administração faz uma licitação, um contratado ganha a licitação. E aí, o que que ele tem que fazer? Ele vai ter que desenvolver o projeto básico, ele vai ter que desenvolver o projeto executivo, além de executar a obra, e ele vai ter que fazer todas as demais operações. O que que são essas demais operações que a lei trata, né? É, São montagens, testes, tudo que é necessário para entregar a obra e suficiente, né, para a administração começar a utilizar essa obra. Então, vocês percebem que tem bastante coisa aqui envolvida, tá? Então vamos começar a explicar o que que são os regimes de contratação, e daí talvez a gente precise de mais espaço do que um slide aqui, mas vamos devagar. Eu tenho duas situações, né? Ou a administração, eu vou chamar aqui de administração, ela vai fazer os serviços próprios, ou seja, é o que a gente chama de execução direta, ou ela vai contratar para fazer os serviços, que é o que a gente chama de execução indireta. Indireta. Então, vocês sabem aqui, até pelo que quem está estudando ou quem já percebe, o mais comum de tudo hoje em dia é a administração contratar para fazer os serviços, tá? Execução direta é quando de repente você vê lá o pessoal do exército fazendo serviços de jardinagem, de pintura de meio-fio, pessoal de limpeza urbana prestando serviços, ou seja, o próprio funcionário executando atividade. Na execução indireta, que a administração está contratando. Então, a gente está trabalhando com isso aqui. Então, lá no artigo 46, na verdade, o artigo 45 e o artigo 46, se eu não me engano, são esses dois, tá? É, Eles tratam, das obras e serviços de engenharia. Esse é o título das obras e serviços de engenharia. Esse é o título da subseção lá, tá? Por que que ele trata isso? Então, ele vai falar de algumas características, e daí ele fala no artigo 46 sobre contratação indireta. Nessa contratação indireta, deixa eu só cuidar para não escrever errado aqui, para vocês pensarem que eu sou analfabeto. Então, o que acontece? Nessa contratação indireta, nós temos 7 regimes de execução. Regimes de contratação, né? Como vocês prefiram. Contratação. Por que que eu gosto de dizer 7? Eu divido assim, ó. Vamos fazer assim. Então, eu gosto de tratar primeiro as empreitadas, empreitadas, e nós temos 3 empreitadas. Nós temos quando elas são por preço unitário. Nós temos a empreitada por preço global,
nós temos a empreitada integral. Integral, certo? Nós temos 3 contratações que eu vou botar aqui, ó. Contratações. São nomenclaturas que a lei usa, tá? As contratações, elas são por tarefa, ela é semi-integrada e ela é integrada. Nós temos um terceiro, um sétimo aqui, na verdade, regime, que é o fornecimento e a prestação. Fornecimento e prestação. Prestação de serviço associado. De serviço associado. Então tá, eu vou explicar rapidamente aqui, rapidamente eu digo realmente rapidamente, porque tem bastante nuances, até por tratar de obra, aqui tem muito acórdão, muita decisão do Tribunal de Contas que fala sobre esses regimes e então o que eu vou trazer aqui para vocês é o que está na lei, tá? Então vamos lá. A empreitada por preço unitário, ela é aquela que você determina um preço certo para uma unidade de algum item, né? Então vamos lá, eu preciso comprar um ar-condicionado, eu vou estabelecer um preço para esse ar-condicionado. E se eu precisar mais ar-condicionado, eu já tenho o preço definido, eu vou adicionando esses ar-condicionados dentro das minhas condições de alteração contratual e com um preço definido. Então a gente chama isso de preço certo de unidades determinadas. Eu não tenho mais espaço para escrever aqui, mas então isso é importante para vocês entenderem. Isso aqui é por preço certo, assim, preço certo para unidade. Unidade. Vai ficar uma sal de coisa aqui. O preço global, eu já tenho várias unidades lá e eu vou dar um preço para executar tudo. Então eu estou dando o preço certo total para o serviço. Então, se eu tiver alterações, pequenas alterações unitárias ao longo da obra, por exemplo, nem sempre vai caber alteração contratual, porque você deu um preço certo para executar aquele serviço, tá? Então aqui, a questão de preço certo e total. Então, sempre que a questão falar isso, e que a gente, veja bem, a gente está vendo uma questão de concurso, né? Então, a questão vai trazer preço certo por unidade determinada, quando eu estiver falando de unitário. Preço certo total, quando eu estiver falando global. Então, global, total, né? A empreitada integral é a contratação do empreendimento de forma integral. Então, nesse contrato aqui, o contratado vai fazer tudo. Ele vai fazer toda a obra, todas as etapas de obra, na verdade, todos os serviços e instalações necessárias até a entrega de chave para a administração. A gente costuma chamar isso aqui de turnkey, porque eles vão entregar a chave e a administração entra para usar. O fornecimento e prestação de serviço associado é aquele que a contratada vai fazer a obra e vai operar e fazer manutenções dessa obra, sabe? Então, eu agora não consigo pensar num exemplo, mas ele vai fazer operação, operação e manutenção. Manutenção, tá? Isso aqui é o importante para vocês identificarem esse tipo de regime. E por fim, nós temos 3 contratações. Contratação de tarefa, para a gente fazer uma mão de obra, quando contrata mão de obra para algum serviço. A minha contratação semi-integrada, o que que acontece? A administração vai fornecer o projeto básico e o contratado vai fornecer o executivo. E na integrada, ele vai fornecer o projeto básico mais o projeto executivo. Então dá para ver aqui, nós estamos falando que é algo integrado, integra tudo. Semi-integrado, porque a gente tirou o básico, só fornece o executivo. Tá?
O texto de lei mesmo, ele fala, eu separei ele aqui para vocês, eu não vou transcrever ele, eu vou ler. Então tá, ele fala assim, ó, que o regime de contratação integrada, o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, e fornecer bens, prestar serviços especiais, realizar montagem, teste e pré-operação. Ou seja, todas essas demais operações, projeto básico e executivo, estão caracterizando para mim uma contratação integrada, tá? E olha só para a gente destacar as demais alternativas aqui, ó, contratação por tarefa, sim, existe, mas trata-se de mão de obra. Semi-integrada, sim, ela existe, mas aqui a gente não estaria fornecendo o projeto básico, somente projeto executivo. Contratação associada, nem existe isso na lei, tá? Contratação integral, aqui ele fez uma pegadinha, ele queria te enganar, né? Na verdade, nós temos uma empreitada integral. Integral. Ou seja, nem existe contratação integral, existe empreitada integral ou contratação integrada. Com isso aqui, eu acho que a gente deu uma pincelada geral lá no artigo 46. Vale a pena a leitura, tá, pessoal? Para quem vai trabalhar com obras, isso aqui é um assunto importante. Temos um gabarito letra B, e vamos continuar trazendo mais umas questõezinhas para essa reta final aí, para quem vai estudar para a EBSER. Valeu, muito obrigado.